Mas sem muita delonga, queridos, eu vou dividir com os irmãos o que o Espírito Santo me deu para trazer à igreja nesta noite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Conforme o nosso pastor já avisou, que tem várias traduções, tá? Eu vou ler na minha tradução, mas no final é a mesma coisa. Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem achou diz amém. Quem não achou diz, espera só um pouquinho. Amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Alguma Bíblia diz assim, que eu veja. Mas eu vou explicar por que é verdadeira essa aqui. Que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Senhor nosso Deus, usa-me, Senhor, como profeta no Senhor. Toca nos meus lábios, Senhor, como o Senhor tocou nos lábios de Isaías. Pai, que eu não venha falar palavras minhas, palavras de animosidade, mas que eu venha falar palavras diretamente do trono do Senhor, porque é o Senhor que é o dono da igreja, é o Senhor que sabe qual alimento que a sua igreja precisa hoje. Usa-me, Senhor, ó Espírito Santo, me direciona também para pregar a sua palavra, e que ninguém saia daqui da maneira que entrou, mas se alguém entrou pedindo uma resposta, que saia levando a resposta hoje, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu aprendi, deixa eu falar algo aqui para a igreja. Eu estou fazendo um curso lá na Assembleia de Deus, e na convenção, e lá tudo que estão ensinando lá, ministrando, eu louvo a Deus que eu aprendi na Nova Vida. Aprendi, não está sendo tão difícil, porque eles tocaram no assunto sobre a mensagem e o tema. E quando falou que toda mensagem tem que ter um tema e uma introdução, eu já aprendi na Nova Vida. E hoje, o tema desta mensagem, que eu sempre gostei de pregar com tema, porque o tema, ela já direciona a igreja para entender o que o pregador vai falar, o caminhar da mensagem. E o tema da mensagem nesta noite para a igreja é: não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Mas para começar essa mensagem, queridos, eu quero começar dividindo com a igreja algo que eu li esta semana e vou dividir com os irmãos. Eu li algo que dizia assim: não é a distância que separa as pessoas, e sim a indiferença. Não é a distância que separa as pessoas, é a falta de atenção. A indiferença, a apatia. Ou seja, aquelas pessoas que são insensíveis. Eu gosto de contar, irmãos, que a minha idade, 71 anos,
Eu me lembro que quando a gente viu uma pessoa passando mal na rua, sentado no meio fio, parava-se. Acho que alguém aqui lembra disso. Parava-se, fazia-se uma rodinha, perguntava àquela pessoa, está sentindo alguma coisa? O que é que você precisa? Quer um copo com água? Quer que você tenha um telefone que possa chamar um parente? No meu tempo, na minha juventude, era assim. As pessoas tinham apego, as pessoas eram sensíveis ao sofrimento dos outros. Mas hoje não, as coisas mudaram de uma maneira tão grande que o ser humano se tornou totalmente insensíveis. Não tem mais atenção com os outros, ou seja, são indiferentes. A pessoa está caída na rua, você passa e vai embora. Eu quero cuidar da minha vida, você cuida da sua. E por essa indiferença, irmãos, essa indiferença é que faz com que muitos de nós perdamos grandes oportunidades. Essa apatia, esse desinteresse. Eu gosto da Assembleia de Deus, que nós temos lá um jargão que diz assim: fica ligado, meu irmão, que Deus quer falar contigo. Porque muitas das vezes o Senhor tem uma palavra para você. Deus tem uma mensagem direcionada para você. Mas nós entramos na igreja e ficamos indiferentes. E não é assim que funciona, queridos. A pessoa vem para a igreja, às vezes, porque gosta que o louvor é muito bonito. Mas, na hora da mensagem, a pessoa fica indiferente. É normal, irmãos, preste atenção. As pessoas vêm ao culto, o pastor prega a palavra, eles vão embora. Amanhã, ou mesmo quando chegam em casa, alguém te pergunta: o que foi pregado? Aí você diz: olha, foi uma ótima mensagem. Que palavra, irmão, que foi pregada. Aí a pessoa pergunta: qual foi o tema? Falou sobre o quê? Isso eu não lembro não. Mas que a mensagem foi boa, foi. Isso é indiferença. Você perde as bênçãos por ser indiferente. Mas nesta noite, eu quero que você se torne uma pessoa sensível à palavra de Deus. Nós falamos aqui de um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, ouça isso, queridos. Ele era cego. Mas ele tinha alguma coisa que muitos não tinham. Ele tinha alguma coisa que hoje está faltando em muitos de nós. Sensibilidade. É justamente por sermos insensíveis é que muitas pessoas estão perdendo grandes oportunidades de serem abençoados no dia de hoje. Observa uma coisa: Bartimeu, cego, à beira da estrada. E eu estudando a palavra para pregar, pesquisando, eu descobri que Jericó era uma cidade de veraneios. Tinha uma época do ano que enchia de turistas visitando a cidade. E foi justamente nesta época que o Senhor Jesus entra em Jericó e vai saindo. E acabamos de ler aqui. E foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Te pergunto, não era uma multidão, querido, preste atenção, uma numerosa multidão. E por que Bartimeu, como é que ele sabia que era Jesus? Diz assim: ouvindo que era Jesus.
pensa um pouco comigo aí. Era numerosa multidão. Este cego teve a condição de ouvir e discernir: esta é a voz de Jesus, o Nazareno. Porque ele era sensível à voz de Deus. Se ele fosse insensível, como muitos, ele ia perder uma grande oportunidade, irmão. Por quê? O Senhor Jesus, ele estava saindo de Jericó, estava dirigindo-se para Jerusalém, e nunca mais Jesus passou por Jericó. Ele sai, e Bartimeu ali sentado na beira do caminho, e ele conseguiu ouvir no meio daquela multidão. Imagina no Maracanã, você procurando um parente. No dia de, não vou falar Flamengo, porque eu não sou flamenguista não. No dia de Botafogo e Vasco, né? Lotado aquilo lá. E você procurando um parente seu lá naquele Maracanã lotado, de repente naquela multidão, o meu Botafogo faz um gol, e alguém grita gol naquela multidão. Aí você fala assim: achei meu parente. Fica difícil ou não fica? Tem que ter sensibilidade no extremo para você discernir: esta voz eu conheço. E ali ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele falou Jesus, filho de Davi, irmãos? Porque na época, até hoje também ainda tem, esse nome Jesus era um nome comum. Umas pessoas chamavam Jesus. E ele sabia exatamente qual Jesus que ele estava clamando. Jesus, filho de Davi. Ou seja, eu sei que o Senhor é o Messias. Tem misericórdia de mim. Irmãos, é importante você saber qual Deus que você está servindo. Porque existem muitos deuses por aí. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo e o Deus que eu amo. É por isso que quando nós clamamos, nós temos que saber: eu estou clamando em o nome de Jesus, o Filho de Davi, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse homem levanta, né? Diz a Bíblia que o mestre te chama. E eu quero dizer para você nesta noite: você está com o seu problema, eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho o meu problema. Mas se alguém aqui nesta noite disser que não tem problema, alguma coisa está estranha. Porque todos nós temos um problema, diferente uns dos outros, mas todos nós temos um problema. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, o mestre te chama. Nesta noite, exatamente, dia 18 de abril de 2018, nesse horário, eu vim aqui para dizer para você que Jesus está te chamando nesta noite, porque Ele quer mudar a página da história da sua vida, em nome de Jesus. Você vai sair daqui da maneira que entrou, se você estiver indiferente à palavra que está sendo pregada aqui nesta noite. Interessante que, quando ele diz, o mestre te chama, diz aqui a palavra que ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, isso é muita fé. Isso é muita fé. Por que muita fé? A vida de Bartimeu dependia daquela capa. Bartimeu era dependente daquela capa. Que aquela capa, oficialmente pelo governo, era dada para os cegos. Para quê? Para que ele pudesse pedir esmola sem ser incomodado.
para ser reconhecido, não ser atropelado. A vida de Bartimeu dependia daquela capa. Mas quando ele ouve dizendo, o mestre te chama, ele lançou de si a capa. E digo uma coisa para você, lançar é jogar bem longe, hein? Ele não botou pertinho, ou seja, Jesus me chama, se der errado, eu volto e pego a capa. Não, ele lançou para bem longe. E disse com muita fé, a partir de agora, eu vou depender exclusivamente de Jesus. A partir de agora, se o mestre me chamou, eu vou depender somente dele. A minha vida agora vai ser entregue nas mãos dele. Eu tenho certeza que quando ele chama, algo novo acontece. Aleluia. Diz a Bíblia que ele levantou e foi ter com Jesus. Tem um pregador que ele disse o seguinte, que Jesus tinha um bom humor muito grande. Jesus era o maior contador de história. Nós sabemos disso, a Bíblia diz, as parábolas. Mas ele tinha um bom humor. Ele sabendo que o camarada estava cego. Ele ainda pergunta, o que quer que eu te faça? Será que ele esperava que aquela pessoa falasse assim, eu quero uma bicicleta? O cara era cego, rapaz. Olha a brincadeira de Jesus, o que quer que eu te faça? Ele viu que o homem era cego. Mas ele faz essa pergunta, sabe por quê? Que ele gosta de ouvir da nossa boca aquilo que nós precisamos dele. Ele gosta que nós confessamos nossos lábios. Ele gosta de ouvir a nossa voz. Foi por isso que ele perguntou, que queres que eu te faça? E Bartimeu disse, na sua Bíblia diz que eu veja, mas na minha, que eu vou contar o porquê que está assim, diz assim, mestre, que eu torne a ver. Por que tornar a ver? O que você entendeu? Que eu torne a ver. Verdadeiramente, ele não nasceu cego. Verdadeiramente, antes, ele tinha uma visão perfeita. Porque a palavra diz que eu torne a ver. Por que isso, hein? Eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui nesta noite. Bartimeu foi vítima de uma grande injustiça. Como você que está aqui nesta noite, tenho certeza, foi vítima de injustiça também. Quantas injustiças já aconteceram comigo? E você que está aqui nesta noite está dizendo assim, verdadeiramente eu já fui injustiçado. Bartimeu foi injustiçado, mas ele não se vingou com as suas mãos. Eu vou contar para você uma história, o porquê. A palavra de Deus lá em Salmos, capítulo 4, versículo 1, diz que a vingança pertence a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, tem gente aqui, pastor, que no decorrer desta semana, foi vítima de alguma injustiça. E está dizendo assim, se eu pudesse, faça nada não. Faça nada. Entrega nas mãos do Senhor. Porque as guerras, as batalhas não são nossas, são do Senhor. Entrega seu caminho ao Senhor, que Ele cuidará de ti. Ele fará tudo que você está precisando. Não te vingues nunca, meus irmãos. Porque nessa época, era a lei chamada lei de talião. É talião, não é isso, meu irmão? Dente por dente, olho por olho. Se alguém matasse o meu irmão, olha que coisa interessante. A lei permitia que eu mataria aquele cara que matou o meu irmão. Só que o irmão daquele cara que eu matei, vinha e me matava. Era uma matança geral.
dente por dente, olho por olho. Era a lei de Italião. E o Timeu, a Bíblia diz, Bartimeu, filho de Timeu. Quem era Timeu? Era o pai de Bartimeu. Era um homem de alta patente do exército de Israel. Um homem que tinha um conforto, um homem digno, um homem bem de vida, um homem que tinha uma vida confortável. Mas de repente o Império Romano passa a dominar toda aquela região da Galileia, toda a região de Nazaré, toda a região da Judéia. Aí muda-se tudo. E Timeu, pai de Bartimeu, o que aconteceu foi rebaixado, porque mudou o comando. Ele não era romano, ele era judeu, e só de raiva o imperador cortou o salário dele, e ele se rebelou contra o sistema. Ele se rebelou contra o sistema e foi morto pelo Império Romano. Mas ele, sabendo que ele tinha um filho chamado Bartimeu, para que Bartimeu não vingasse a morte do seu pai, furaram os olhos de Bartimeu. Por isso que ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Que ele não nasceu cego. Imagina o sofrimento deste homem. Foi injustiçado, passou a mendigar, dependendo de uma capa para sobreviver. Mas naquele dia, com a sua sensibilidade, ele disse: hoje a minha história vai mudar, porque Jesus vai passar por aqui. E Jesus não vai passar por aqui hoje, irmãos. Ele está aqui e quer mudar a sua história em nome de Jesus. A mesma pergunta que Jesus fez para Bartimeu: que queres que eu te faça? Ele está fazendo para você nesta noite. O que você quer que eu faça por você? Jesus sabe que você precisa, mas ele está esperando a sua sinceridade com Ele. Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Essa foi a resposta de Bartimeu. E você pode dizer: Senhor, eu não nasci doente, eu não nasci com essa enfermidade. Senhor, que eu torne a ver a minha saúde como ela era antes. Você quando casou, seu marido não era um embriagado. Seu marido não era um jogador de bicho, sei lá o que é. Era diferente. Mas hoje, ele tornou-se um viciado. E você pode dizer: Jesus, que eu torne a ver o meu esposo como ele era antes. Abria a porta do carro para mim, trazia flores. E hoje isso já mudou tudo. Deixa eu contar um negócio para você. É comum, no período do namoro, eu sou da roça, pessoal, lá do interior de Campos, dos Goitacazes. Lá onde eu morava não tinha luz elétrica. Então os casais de namorados ficavam na varanda. Quem é da roça sabe disso. Eu sei que tem um montão de carioca aqui, mas tem gente que não é da minha terra, mas não nasceu aqui. Ficava lá na varanda namorando, o casalzinho. E teve uma noite que o casal está namorando, aí a lua foi passando. Aí cobriu a nuvem, cobriu a lua. Aí a menina perguntou assim: bem, olha lá, a lua se escondeu, por quê, hein? Aí ele falou assim: fofinha, você é tão bonita que a lua ficou com inveja e você se escondeu. É que você é muito linda. Isso é no namoro, hein? É que você é muito mais bonito do que a lua. E ela ficou com vergonha e se escondeu. Casaram-se. Nasceram filhos.
Certo dia, no mesmo lugar, ele chega do trabalho, cansado, aborrecido com o patrão. Pediu um vale, o patrão não deu. Chegou em casa, a mulher está na varanda. A mesma cena se repete. E ele sério. Ela pergunta para ele: ô Zé, já nem chamou de bem, até o tratamento mudou. Zé, a Lu está se escondendo. Por quê, hein? Você vê como é que muda até o timbre de voz? A Lu está se escondendo. Por quê, hein? Ele: mulher, você é bem burra, hein? Você não está vendo que vai chover? Vai chover, mulher, já vai chover. Antes de casar, era um tratamento, mas depois que casou, mulher, você está vendo que vai chover? Toma jeito, mulher. Mas essa é a hora de você dizer: Senhor, que eu torne a ver o meu marido me tratar como ele me tratava antes. Senhor, que eu torne a ver a minha esposa como ela era antes comigo. Senhor, meu filho que hoje, o meu neto, que não nasceu viciado, que não nasceu drogado, mas hoje está se acabando nas drogas, que eu torne a ver o meu neto, o meu filho, como ele era antes. É isso, Jesus, que eu quero. E Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Você sabe o que você precisa. Jesus estava passando, saindo de Jericó. Ele nunca mais voltou em Jericó. E eu quero dizer para você, Bartimeu não perdeu a oportunidade. Foi a última oportunidade. E eu quero que você também, nesta noite, não perca esta oportunidade. Que de repente pode ser a última. O que o Espírito Santo manda falar, eu falo, queridos. Porque o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã pertence a Deus. E a palavra de Deus nos diz que ela não volta vazia. Assim como a chuva cai e rega a terra, assim a palavra de Deus não torna para ele sem que surta o efeito para o qual ela foi enviada. E o Senhor sabe que nesta noite tem pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, que eu torne a ver aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. Eu perdi o desejo de viver, estou perdendo a vontade de viver, que eu torne a ter prazer em viver. Eu estou perdendo o desejo de vir para a igreja. Senhor, que eu torne a ter aquele desejo ardente de estar na casa do Senhor, de não faltar nenhum culto, Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo para você, está te perguntando: o que quer que eu faça? No seu silêncio, você pode dizer: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Ele sabe. Senhor, eu não nasci com essa enfermidade, não. Fui no médico e o diagnóstico não foi nada bom. Mas eu não nasci com isso. Senhor, que eu torne a me ver como era antes, andando, sorrindo e com a minha saúde perfeita, com a minha família toda reunida em volta da mesa. Que eu torne a ver, que o Espírito Santo diga para você nesta noite e você saiba responder. E diz aqui que o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Ou seja, não foi mal agradecido. Recebeu o milagre, mas seguiu a Jesus estrada afora.